Fernando, o semestre já acabou no Unifesp? Não, semana que vem. Bo- Esse foi a vida de ninguém. Boa tarde, pessoal. Vamos gravar e a gente conversa enquanto o pessoal não chega. Hoje é 2 de junho, 2 de julho de 2026. Estamos na nossa última jornada Franz Fanon do semestre. Semestre que vem a gente começa no dia 13 de agosto, se não me engano, os últimos 3 episódios. E hoje a gente vai trabalhar o texto metade, né, do Negro e a Psicopatologia com a facilitação do Guilherme Leonardo. Respondendo ao Guilherme, semana que vem é a última semana de aula, né? Mas muitos módulos já acabaram, né, Paulo? Né? É verdade. Sim, tá no finalzinho do semestre já. Finalzinho, né? Semana passada a gente teve aula inaugural com a Geni Nunes e no mesmo horário do nosso encontro. Então agora a gente vai concentrar nessa nosso penúltimo encontro do semestre com a magistral facilitação do Guilherme. Um texto muito interessante, né, Guilherme? Com vocês, Guilherme. Uhum. Boa tarde, gente. E como vocês estão? Tá? Hoje nós vamos discutir, né, a primeira parte do capítulo 6, chamado O Negro e a Psicopatologia, especificamente das páginas 157 a 186. E a gente só vai voltar a se encontrar agora dia 13/8, mais daqui a um mês. Né? Eu tenho que admitir, né? Eu realmente eu achei esse o capítulo mais psicanalista do livro. Aqui a psicanálise ela saltou para frente. Né? E assim, eu acho que essa facilitação minha ela podia eu só ir citando trechos da obra dele que estava tudo certo, porque eu acho de uma certa sensatez de contextualização que ele vem fazendo nesse capítulo, que reintegra, integraliza, né, o que ele fez do livro até agora, porque eu tenho algumas ressalvas, né, porque eu tenho que admitir que eu achei ele um pouco bastante sexista nesse capítulo. Eu não sei se é realmente isso ou é o meu desapropriamento com a linguagem psicanalítica, mas eu senti um pouquinho de sexismo nele, sabe? Ele começa, então, o capítulo, né, dizendo, né, trazendo um pouco, né, da contextualização de como a psicanálise ela toma o campo dentro da história da psicopatologia, fazendo, então, né, uma ontogênese, que é o que ele fala, né, não, uma filogênese, não, uma ontogênese, não, uma filogênese, né, do que ele fala, né, que a recontextualização da história de vida da pessoa a partir dos traumas infantis que vai advir a causar a neurose nas pessoas, né, em geral. Ele vai contextualizar isso dizendo que é impossível a gente simplesmente fazer uma implicação, né, do, da teoria psicanalítica do homem de cor. Exatamente porque toda a ideia do complexo de Édipo é baseado dentro da fundamentação da família patriarcal europeia, que é primariamente branca. Né? A gente tem, a gente não, né? Se tem naquele momento, né, uma concepção de que a família ela é um braço do Estado e, portanto, você vai ver dentro, fora do. Eu tô acabando de ver o quanto a linguagem que se fala de família é sexista, porque fala do seio familiar. Tudo bem que a gente fala seio, a gente vai pensar no seio da mulher, né? Mas a gente vai falar do patriarcado como articulação da família. Interessante, coisa para você pensar.
A gente tem uma reprodução fora do seio familiar do Estado como a figura do homem que exerce o seu poder de alienação e de repressão dos desejos internos. E é todo esse drama do Édipo, que fazendo apenas um adendo, eu acho que o Freud interpretou Édipo errado, né? Mas isso aí é algo meu. Só para deixar claro, eu gosto do Freud, eu só critico ele bastante, tá? É, essa ideia de que a gente precisa passar da violência patriarcal para se criar, né, a ideia de um sistema de regras que façam nós funcionarmos em sociedade. Mas como o Estado ele funciona a partir da organização capitalista colonial, né, esse poder é sempre um poder branco. Ou seja, né, quando, ou em teoria, a gente pode fazer esse tipo de aberração afetiva, né, pegando o próprio teoria dele, né, o próprio palavreado dele, né, quando uma pessoa negra ela passa pelo complexo de Édipo, né, ela não está plenamente passando pelo complexo de Édipo, porque o homem patriarcal negro não é o homem que indica, né, as relações de poderes e a força que o Estado faz fora do seio familiar e na família. Dessa maneira, né, ele né, não pode realizar plenamente o recalque e a repressão. Porque não se teve uma força suficientemente forte que realizasse isso, devido às complexificações do racismo e do colonialismo, né? Eu achei muito interessante que eu senti ele quase dando um solapeio no Jung, quando ele vai dizer lá na página 160, né? Tais experiências vividas são reprimidas no inconsciente. No caso do negro, o que vemos? Além que se utiliza esse dado vertiginoso, tão desestabilizado que ele nos deixa do inconsciente coletivo de Jung, não se compreende absolutamente nada. Todos os dias, o drama se repete nos países colonizados. Ele está falando aqui, então, né, que o drama da castração, né, se a gente for poder pensar assim, ela é remetida dentro dos países colonizados a todo tempo. Você não supera o complexo de Édipo se você for uma pessoa negra, porque a violência continua ali, a repressão ela continua ali. Você não consegue fazer uma excese para fora disso, porque todo tempo você como ele mesmo disse no capítulo anterior, né, a experiência vivida do negro, você é sempre colocado no lugar do negro. Você não é capaz de exercer, né, os seus impulsos, os seus desejos livremente. Eu acho que aqui, né, ele dá uns certos deslizes, né, quando ele vai trazer a comparação entre o racismo entre o antissemitismo, como racismo aos judeus, e o racismo antinegro, né, como um racismo intelectual versus um racismo baseado na sexualidade, né, aos negros. Isso tem um pouco a ver, de certa maneira, com a ideia de representação, né, daquilo que é capaz que as pessoas possam alcançar ou não, né? Falando aqui, introduzindo para a gente a importância da representatividade, né? Muito antes de ela se tornar tema corriqueiro, né? Essa história do Tarzan, do Mickey, né? E da violência que essas forças elas exercem, né? Contra os povos minoritários, né? É literalmente um colocar no seu lugar. Saiba que você só serve para apanhar. Dessa maneira, não se pode ter, então, a exercitação, né, da violência e dos prazeres pelas pessoas negras, só servem para ser reprimidas. Né? Então, ficou na minha cabeça, né, lendo isso, o quanto que isso aqui ela estava um pouco num lugar que, de fato, a Martinica
ser uma colônia francesa que não tem a miscigenação que, por exemplo, um lugar como o Brasil tem. Porque se a gente for parar de pensar, a descrição que ele vai dizendo, né, de que o negro martiniquense, né, que quer ir para a França, antiliense, né, quer ir para a França com a possibilidade de se tornar branco, eu não acho que isso bem cabe, por exemplo, para a realidade brasileira. Acho que era que ele comete, né, um pouco de deslize, de ele estar falando com muita pompeza da experiência de vida do negro, e não pensar que aquilo é uma experiência vivida histórica contextualizada do contexto dele. Que existem outras experiências de ser negro, não apenas aquela com a qual ele está descrevendo. Nesse sentido, né, ele vai trazer toda o maniqueísmo, né, do branco como civilizado, o negro como selvagem, né, e a ideia do que isso se torna racismo por uma certa inveja, me faz pensar que ele desconsiderou um pouco aquilo que ele trouxe antes, sabe? Que é o racismo que cria o negro. Mas ao se criar o negro, também se cria o branco. Como que isso se mantém nessa lógica, né, de inveja se a inferioridade nasce da criação do outro? Porque o pressuposto seria achar que as pessoas brancas não se achavam inferiores antes de criar a categoria negra. O que vem primeiro, né? O racismo ou a diminuição? Ou vem a diminuição primeiro, para depois vir o racismo? Conforme ele mesmo fala, né? Pensando assim, eu acho que eu tenho que admitir que esse capítulo foi um pouco ansioso para mim, porque eu não gosto de ler nota de página, sabe? Tem literalmente uma página aqui que a página é uma nota de rodapé. Aí eu fico assim, gente, coloca no texto. É mais fácil colocar no nota do texto do que colocar em rodapé. Mas, continuando, né, nesse percurso, eu acho que ele realmente ele consegue trazer toda a ideia de como essa inferioridade, né, das pessoas negras é uma criação devido ao não aprofundamento das questões coloniais que são historicamente situadas através da psique. É o que acontece quando a gente, de uma maneira ou de outra, quer pensar, né? E aqui eu falo essa palavra com todo o sarcasmo que um bom fenomenólogo pode dizer, a subjetividade como apartado da realidade. Não existe uma maneira de ser indivíduo que não seja constitutiva a partir do mundo que você existe. Quando o Freud estrutura lá a ideia do id-ego, do superego, do complexo de Édipo, dessa maneira, ele parece que ele está criando tipos idealíticos de relações que devem ou não acontecer ad eterno e que sempre aconteceram. Né? Aquela famosa crítica que a gente não pode fazer dos psicanalistas. O Freud descobre o inconsciente ou ele o cria como uma ferramenta metodológica? Eu acho que, como todas as boas coisas, a gente pode criar ferramentas metodológicas para a nossa interpretação e mediação dos dados. Mas sim admitir que é uma criação metodológica. Né? Assim, se nós temos, então, né, essa complexo de inferioridade que é apenas visto de uma categoria psíquica, sem nenhuma base material concreta, a gente vai cair nessas aberrações que diz que alguém pode se sentir menor que o outro
a partir do nada, não através das condições materiais históricas que fez a pessoa se sentir inferior. Como se se tratasse meramente de uma análise, né? De uma análise propriamente dita, uma análise que não levou em consideração o contexto que a pessoa existe. Então, acho uma outra, uma outra crítica a esse modelo, né, é a própria noção que ele traz da lida da fobia, né? Que a fobia, nas palavras das expressões dele, né, é uma priorização do afeto em detrimento de qualquer pensamento racional. Ou seja, você sente um medo inexplicável que não tem frente a nenhuma possibilidade concreta daquilo acontecer, entre várias aspas. Né? Mas eu acho que a gente pode se perguntar, né, o que de fato uma pessoa negra pode ameaçar uma pessoa branca nesse contexto, além das afetivações. Porque, trazendo mais uma vez aquela crítica que eu comecei no começo, essa ideia de potencialidade, né, da intelectualidade dos judeus e da potência sexual do, dos negros, né, é estranho, porque a gente pergunta por que essas coisas ameaçam. Me parece, mais uma vez, que aqui a gente tem uma certa distanciação, que esses, que trazer o que ele, a palavra que ele traz, né, que esses mitos, pelo menos ao meu ver, foram criados para justificar o racismo, não, não como aquilo que fundamenta o racismo. Porque eu acho que há de se dizer, né, que o que fundamenta o racismo é uma exploração capitalista. É literalmente a necessidade conjuntural histórica de você ter uma justificação para a exploração do corpo alheio. Como que a gente justifica isso é outra coisa. Mas se a gente pensar que isso, nas palavras dele, advém de inveja, a gente está, de uma maneira ou de outra, também reduzindo um problema individual. Que é como se a gente pode se dizer que toda inveja tem que ser violenta. Ou implica na destruição, na perseguição do seu objeto de inveja. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que por mais que esse capítulo tenha sido bem interessante, eu acho que ele questionava em vários pontos. Para citar um pouco, né, a, a questão do sexismo dele, né, lá na página 184, ele vai dizer assim, né, a respeito disso, vale mencionar um fato. Uma branca que dormir com um negro tem uma dificuldade em acertar um amante branco. Pelo menos é uma crença que encontramos principalmente entre os homens. Quem será dizer o que eles dão a ela? O que é feito quem será dizer? Não eles, de certo. Me parece, então, que ele não consegue, né, alcançar o fato que essa dinâmica, mais uma vez, ela não está plenamente baseada no desejo sexual, mas sim num projeto de submissão e de objetificação das mulheres em geral, que está se utilizando do racismo para se perpetuar. Mas aqui são pequenas grandes críticas, né? Bom, gente, é isso. Falei e não falei nada, né? Ah, falou bastante. Falou bastante, falou bem. Eu queria comentar só duas coisinhas que me ressaltou. Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty ele questiona a noção de inconsciente, né?
Ele diz que o inconsciente não é uma dobra do consciente, né? Ele diz que o inconsciente é epidérmico. Aqui a minha pele aqui está sentindo vocês, está sentindo a China, está sentindo o jogo da seleção que está tendo no momento, não sem necessitar a demanda da dobra do recalque como um ser no mundo que está produzindo campos de sentido sobre várias camadas, né? Quem quiser procure no Fenomenologia da Percepção. Esse capítulo me lembra muito, foi a partir do comentário do Fanon que eu aprendi, que eu incorporei no meu vocabulário o termo do ansiógeno e do fobígeno, né? Não sei se você chegou a destacar, né? Como a questão do negro e de todas as diferenças despertam sentimentos ansiógenos nas demais pessoas e fobígenos, né? O ansiógeno me tocou até mais, porque a fobia, de alguma forma, eu acho que no curso de psicologia a gente tem mais acesso, mas imaginar que a própria presença de uma pessoa pode despertar ansiedade, né? Pelo mero fato de existir é algo que eu agreguei, que eu incorporei na minha sensibilidade de vida e de profissional. Agora, Guilherme, quando você fala a questão da inteligência do judeu do erotismo do negro, né? Da potência sexual, o que me parece, daí eu estou elaborando em voz alta, são seres suscetíveis à rarefação do ser, né? Pelo preconceito, pela dominação, pela espoliação, pelo sequestro, pela violência, né? É como se dissesse, na minha percepção, é percepção, né? Nada conceitual, né? Eles são tão rarefeitos, são seres tão rarefeitos, tão estigmatizáveis, tão submetidos, porém, diante de tanta dominação, eles conseguem ser muito inteligentes ou terem potência sexual. É como se esses seres, né, sobrepujassem toda a aniquilação e ainda predicados, qualidades emergissem, que fossem preocupantes essa emergência, né? Fizemos de tudo para anular certos sujeitos, porém eles continuam tendo qualidades, predicados e identidade, né? Tenta-se fragmentar a identidade do sujeito em frangalhos, em cacos, porém eles conseguem ter o fascínio deles, intelectual, corporal, sentimental, seja lá do que for. É o porém de uma resistência assim, imprevisível, né? Porque era para serem seres nulos, né? Do ponto de vista do poder, né? Eu percebo, né? Não é nada muito intelectual assim. Toda pessoa diferente que consegue se afirmar é aquilo. A pessoa é diferente, porém, olha como a pessoa é inteligente, olha como a pessoa é erótica, olha como a pessoa dança bem, olha como a pessoa é sensível, né? É sempre assim uma emergência de uma qualidade que não sucumbe à dominação, né? Eu percebo assim. Só queria falar com a Sabrina. Você está aí, querida? Sabrina? Oi? Depois eu queria falar com a Sabrina da monitoria do modo de humanismo, que ela me mandou um e-mail. Outro assunto. Guilherme levantou a mão. Assim, eu entendo o que você quer dizer, mas isso é como se a gente tivesse que se perguntar: todos os judeus são inteligentes? Todas as pessoas negras são sexys assim, sabe? Eu tô falando isso não por sair da ideia do estereótipo, sabe? Porque me parece que se cria um estereótipo para justificar o racismo. É um preconceito, a estereotipia também é um preconceito, né, Guilherme? Entendeu? Né? Mas é uma cautela, né? É assim, olha, cuidado que essas pessoas anuláveis têm predicados. Mas também não é um vagar que se faz, né, Guilherme? Não é dizer, né? Não é ver nuances, né? É dizer Não, que no, é que sim, no até uma caldeirão geral, todos eles são perigosamente, eles têm, eles são perigosamente qualitativos, no sentido de terem qualidades, né?
Entendeu? Não, é isso, é porque assim, é como se de repente até o judeu mais burro fosse inteligente. E é isso que me parece interessante, é porque não se consegue ver que o estereótipo não se sustenta. Uma pessoa judia, uma pessoa negra pode ser qualquer coisa. Mas nada se sustenta no mundo do preconceito e da dominação. É É um exatamente rolo isso. compressor que vai passando assim e que é, fadando as pessoas à inexistência. Isso por si só é um absurdo. Mas é exatamente esse o ponto, Fernando. Essas coisas elas não se sustentam. Nada Você se sustenta na escravidão, fechar, nada se... fechar a análise como se fosse a inteligência e o apelo sexual que causasse o racismo é não conseguir olhar para o fato que isso também não é o que sustenta. Sim, é absurdo, é irracional. A escravidão, o holocausto, os extermínios, as manicomializações, né, os comportamentos estereotipados, né, não se sustenta. E cria assim só essas caricaturas, né? Seja caricatura de defeitos, né? Seja caricatura, até a qualidade é uma caricatura. É tudo irrefletido, né? Parece que o jogo de dominação exige uma reflexão mínima, né? Para criar uma estereotipia. No melhor dos casos, né? No melhor dos casos. Ó, vamos dizer, o judeu Estou vestindo o personagem, tá, gente? Não sou eu que estou falando, né? O preconceituoso diz: o judeu é essa peste no mundo, porém é inteligente. E para por aí. E para por aí. Como assim? Precisamos tomar cuidado, porque, inclusive, eles são inteligentes, né? É como o Fanon falou: olha, o negro passa por toda essa opressão, mas até os romances dizem, porém, tem uma potência sexual, como se fosse um perigo, né? Tudo é perigoso. Qualidade é perigoso, defeito é perigoso, existir é perigoso. Né? Fernando, eu só não acho que é porém. É perigoso porque é inteligente. É perigoso Sim, porque é sexy. sim, Porém, é sim, por causa disso. sim. Aqueles que são fadados à impotência, à nulidade, à rarefação, são uma série de coisas. A ontologia resiste à anulação, né, gente? É, do ponto de vista do sujeito que é oprimido, tem uma radiância aí, né? Resiste-se à anulação, né? Isso se impõe do ponto de vista do poder como uma descrição superficial, né? A descrição é patética, né? É patética, é a mínima racionalidade. Não vamos nos deter muito diante dessas figuras, né? Isso serve para todas as políticas afirmativas. Totalitarista não quer saber de quem é submetido, né? Dar espaço, a questão é isso, dar espaço, né? Aí quando a gente fala políticas afirmativas na universidade, visibilidade, inclusão, é um contramovimento da história de totalitarista, né? Dar visibilidade do ponto de vista da extrema-direita é um perigo. O mero fato de dar visibilidade, dar dizibilidade, né? De pensar em políticas de acolhimento, em políticas de inclusão, né? Espaços de celebração, né? Enfim. Tudo isso gera temor e tremor, né? Dos totalitaristas, né? Que é isso, né? De repente as pessoas estão ocupando espaço, ocupam as avenidas, fazem semanas, se agrupam, né? Se confraternizam, perigo, hein? O que era fadado ao mutismo, à invisibilidade, à interdição, ao tabu, começa a emergir. Isso serve para todas as questões afirmativas, né? Com central destaque nesse nosso estudo a questão étnico-racial. De repente se organizam, né? São capazes de se organizar, de criar grupos de estudo, né? De juntar forças, né?
Do ponto de vista de nós que temos as nossas diferenças, que somos seres diferentes, né? São gestos rituais importantes, mas são singelos, né? São encontros, são visibilidades, são fóruns, são rodas de conversa. Do ponto de vista de quem está acostumado com a exclusão, isso é um absurdo, né? Para ver o nível de preconceito que existe, né? Ai. Começo a conversar, eu vou escorregando no sofá. Quando eu vejo, eu estou assim. E aí, pessoal? Quem mais quer comentar? Só quero dizer, gente, eu acho que o Fanon ele é afetivamente tocante, né? O texto dele não é o texto mais difícil que a gente já estudou, mas às vezes uma frase que ele fala, né, abre uma clareira assim, né? Tem uma potência de iluminação muito grande. Eu vou ver luz nas trevas. Quem mais, gente? Lembrando que semana que vem, para quem está entrando, semana que vem é nosso último encontro do semestre, depois a gente vai ter 3 encontros a partir de 13 de agosto, né, quem chegou depois. E estão todas e todos estão convidados para a gente vai estudar Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? Acho que é um encadeamento muito interessante. Quem mais, gente? Quem leu, para essa leitura, quem não leu, compartilha o afeto. Eu acho que esse livro do Fanon é muito... tem um rigor, tem uma erudição, mas tem uma potência de afetação muito grande, né? Todo mundo está quietinho. Tá bom por hoje, pessoal? Fim de semestre. Todo mundo no gás do fim de semestre. Então tá, gente. A gente se vê semana que vem. Queria falar com a Sabrina. Sabrina, você está aí, meu bem? Depois eu quero parar a gravação e falar com você. Tá bom? Então tá, pessoal. Vou finalizar a gravação e a gente continua semana que vem, tá? Boa semana. Obrigado pela jornada. Mais um livro, mais um encontro de estudos que solitariamente seria muito difícil ler, né? Eu agradeço cada segundo que eu estou com vocês. Eu acho que vocês se agradecem mutuamente, né? Grande abraço, pessoal. Sabrina, quero falar contigo.